Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com o assunto da aula passada, né, que a gente estava falando sobre as experiências musicais, né, lá do capítulo 13, nas páginas 146 a 151. Tá? Na aula passada, a gente começou a conversar sobre essas experiências, né? Falamos lá do Pedro Consorte, que utiliza o corpo como um instrumento, né? Como um recurso, na verdade, para fazer sons, né? Através do próprio corpo. Né? Então, hoje nós vamos conhecer algumas outras possibilidades que também, né, são experiências musicais através do nosso próprio corpo, ok? Vou deixar aqui para vocês também os vídeos, né, os links, tá? Vamos assistir 4 vídeos para ilustrar o assunto que a gente vai falar agora lá na nossa apostila, ok? Vou deixar registrado aqui para vocês assistirem depois, mais uma vez. Tá? Vamos lá. Bom, só para relembrar aí, o pessoal que não estava na outra aula, né, nós falamos sobre o corpo como sendo um recurso musical, né? Conhecemos um pouco do consorte, que faz, né, uma percussão corporal para produzir música, né? Através do próprio corpo. Nós já assistimos também os vídeos para ilustrar. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o corpo como recurso musical, mas hoje nós vamos falar da expressividade da voz falada. Okay? Bom, a voz pode revelar seu estado de espírito e suas emoções, momentos de surpresa, de alegria, de tristeza, de decepção, de empolgação, etc. Também, quando se trata de expressão artística, a voz toma as características e imita as personagens e suas emoções, de acordo com aquilo que a narrativa determina. Há muitas formas de se expressar artisticamente por meio da voz. A fala, o canto, individual ou em grupo, leitura dramática, declamação, contação de história, locução, dublagem, jogral, representação teatral e etc. Bom, então nós vamos ver um pouquinho sobre esses recursos aí que é feito a partir do nosso corpo. E a gente vai começar aqui falando do jogral. Na aula passada eu dei uma pincelada sobre esse assunto, né? E o jogral é um modo coletivo de recitar poema ou narrar um texto poético. Os participantes se organizam em grupos e declamam as falas em conjunto, de modo harmonioso. A fala em conjunto, com modulação de intensidade, em razão da junção de várias vozes, cria efeitos que valorizam a expressividade do texto. Então, assim, cada um tem um timbre de voz, né? Cada um tem um tipo de voz. E quando essas pessoas todas se reúnem para narrar, né, um texto, fica bem bonito, porque justamente por conta dessa diversidade, né, de tipos de voz, e acaba ficando aí um conjunto bem harmonioso, né? O jogral ele pode alternar canto e fala de modo organizado para conferir musicalidade e ritmo à declamação. Então, no jogral, ele pode ser falado e cantado, ok? Nós vamos, daqui a pouco, assistir um vídeo no exemplo desse. Tá? Como é que a gente organiza um jogral? A gente precisa levar em consideração algumas coisas. Você vai escolher o texto que você vai estudar, né? Você vai compreender o que é que esse texto traz, né? Que assunto que ele vai enfatizar. Nós considerar as possibilidades de fazer acréscimo, né? Pode ser que na hora que eu estou num trecho aí do poema ou da música, eu possa acrescentar alguma coisa, tá?
preciso ler em voz alta para poder sentir como é que vai sair essas palavras, né, na minha voz. Se eu vou falar mais forte, se eu tenho que falar mais delicado, se eu tenho que falar mais suave. Então, eu preciso treinar o meu jeito de falar. Bom, cada participante recebe um trecho para poder decorar e poder falar, né? A gente vai ensaiando, né? Tem que ensaiar muitas vezes para você chegar ao ponto certo, né? Precisa compreender o conteúdo, então é muito importante que a fala, né, o canto, seja muito claro para a pessoa entender o conteúdo. Aí cada um vai estudando individualmente, vai treinando velocidade, o ritmo, a entonação, o tom, tudo para chegar, né, cada um com seu trecho lá na ponta da língua e bem já esquematizado como é que vai ser feito para na hora a coisa ficar harmoniosa e dar certo, né? Bom, também posso dentro do grau, eu posso trabalhar figurino, por exemplo, eu posso ver se eu vou usar uma roupa, se vai usar algum objeto, né, algum acessório, se as pessoas vão ficar paradas, ou se aquilo que eu vou ler, né, ou eu vou cantar, pode ser movimentado, cada um andando. Né? Então, tudo isso é decidido para se montar o jogral. E uma coisa importante é que é muito melhor você ter decorado a sua fala do que você ler, né, o texto. Por quê? Porque às vezes você precisa se movimentar, você precisa fazer um gesto e você está segurando um papel. Então, é sempre melhor que você faça aí o seu texto. Isso aqui, gente, é um esqueminha, né, um passo a passo que instrui a gente como montar esse jogral. Bom, aqui tem a sugestão de um texto do Carlos Drummond de Andrade, chamado José, né, tudo separadinho já. Aqui também tem um texto chamado Milho de Pipoca, que é do Rubem Alves. Você pode treinar aí na sua casa esse texto e vai ler esse texto e ver aonde é que precisa ficar a sua voz mais leve ou mais forte, se você a sua entonação, como é que pode ser? Você pode treinar isso aí através desse texto. Bom, como nós falamos ali atrás, eu posso misturar a fala e posso misturar com a música. Né? Então, nesse vídeo que nós vamos assistir agora, que é uma música chamada Samba da Bênção, né, que é do Vinícius de Moraes, a gente vai ver aqui como é que eles misturaram aqui, na hora da música, né, um pouco de fala, através do estilo chamado rap. Tá? Então, nós vamos escutar essa música agora e depois a gente retoma aqui. Gente, lá então essa música, né, onde aparece lá eles cantando uma parte, né, e a outra parte, no estilo do rap, eles reclamando, né, a música. Tá? Bom, retomando aqui, então nós vamos falar da locução. Locução é um processo de narração ou de leitura de um texto no qual ocorre uma interpretação que, por meio da voz, procura dar vida aos fatos narrados. Locutores podem ser comentaristas de rádio e televisão e atuar em peças publicitárias ou institucionais, carros de som, mensagem de espera telefônica, atendimento eletrônico, etc. Para que o ouvinte possa compreender a narração, é preciso que a fala tenha clareza, boa dicção e pausas nos lugares adequados. Também é importante observar que nas últimas décadas a locução evoluiu para um estilo mais natural, próximo da conversação informal. Ela representa, em muitos casos, o estilo pessoal do locutor ou da locutora. Tá? Um exemplo, né, de um nome bem importante nesse meio aí do locutor é Ferreira Martins, que é uma das vozes mais famosas do Brasil. Ele tem vários trabalhos, né, de locução. Tá? O link que você pode depois é uma entrevista com ele, né, e
vocês acessarem através desse link aqui, vocês escutarem um pouco sobre como é que é o trabalho dele. Mas eu também separei para vocês um vídeo para falar sobre a locução, ok? Vocês sabem que há um tempo, o comentarista, ou quem fazia locução, né, no rádio, antes da televisão, era tudo narrado no rádio. Né? Então, por exemplo, o que fazia a locução do futebol, o narrador de futebol, ele tinha um jeito bem diferente do que é hoje, porque ele precisava acompanhar o ritmo do jogo, então ele falava muito rápido, mas muito rápido mesmo. E quase que não dava para entender direito, né? Porque ele ia narrando tintim por tintim do que acontecia, porque nós não tínhamos o vídeo, né? Então você não conseguia enxergar lá o futebol, você só escutava. Né? Então, por isso, ele precisava ser bem detalhista. E isso para todas as coisas que era só através do rádio. Então, o locutor que, por exemplo, falava sobre uma novela no rádio, porque teve novela no rádio, né? E ele precisava fazer a fala dos personagens quando estava triste, quando estava chorando, quando estava assustado. Então, tudo isso fazia parte da locução, né? Quando não tinha imagem. Tá? Então, agora nós vamos assistir também um pequeno vídeo para a gente ver quem são esses locutores aí. Esse é um pouquinho. Aí a gente viu também, né, um pouquinho sobre a locução. Né? São essas pessoas que ficam por trás aí, narrando os acontecimentos, apresentando, né? Então são os locutores. A nossa expressividade da voz também pode ser feita em canto grupal. Né? Como é que é isso? Existem várias técnicas de canto em grupo. Além do trabalho próprio com música, essa forma de canto de trabalho em equipe e gera sensação de bem-estar. Tá? Seguir técnicas de postura e de respiração, ouvir os outros cantores, são algumas formas de aproveitar bem as experiências desse tipo. Então, aqui nós vamos conhecer uns tipos de canto em grupo. Você pode fazer parte de um coro, tá? Canto com coro. O canto com coro é o gênero em que um cantor, cantora, interpreta uma música e ele é auxiliado por um coro, que faz uma linha melódica complementar. Então, o artista, o músico, ele vai cantando e em alguns determinados momentos ele tem a ajuda aí de um coro. Tá? Uma outra maneira também, aqui nós temos um exemplo, nós não vamos escutar, mas você pode acessar aí por esse link, que é uma música que tem essa experiência do cantor e o coro junto. Tá? Você também pode ter o canto em dupla. Nessa modalidade, duas pessoas cantam uma mesma música, fazendo uma linha melódica ou trecho. Por exemplo, a interpretação de Leãozinho, que é José Maria Gadu. Você também pode ouvir desse link aqui para ver como é que funciona esse canto em dupla. Geralmente, o canto em dupla, já vira a dupla sertaneja, né? Sempre um tem a voz diferente do outro. Eles cantam a mesma música e cada um tem ali uma tonalidade, né, de voz, um timbre de voz. Um, às vezes, é um pouco mais estridente, o outro é um pouco mais grave, mas aí é assim que funciona quando o canto é em dupla, tá? Bom, nós temos também o cânone. O cânone é uma forma de canto bastante apreciada. O cânone se constitui de uma voz após a outra. É uma técnica polifônica, isto é, de múltiplas vozes, em que todos fazem a linha melódica da primeira voz, porém entrando uma voz de cada vez e seguindo a melodia até o fim. Tá? Então, esse grupo aqui, que é o grupo que nós vamos assistir agora, eles cantam aí essa música aqui, né? Faz uma performance com essa música, Perry Jacks, tá? Que é o grupo. E nós vamos assistir eles agora como é que funciona esse, cada um cantando, entrando diferente no tempo da música. Tá? Então, agora no vídeo.
gente, vimos lá, né, como é que funciona essa coisa do cânone. Cada um entrava num diferente, cantando sempre a mesma coisa. Então, olha só como que tem que ter assim, um controle para poder você não invadir, né, a letra do colega que está cantando. Bom, para isso, né, depois nós temos aqui também o canto, o coral ou orfeão. Tá? O coral, temos vários tipos de corais, né? Existe o coral profissional, coral de universitários, coral de igreja, coral de instituições, entre outros. Né? Então, nós temos aí coral de criança, então, são grupos que decidem aí fazer parte e cantar. Né? O coral, geralmente, ele é dividido por naipes, que chama, tá? Que são voz feminina, contralto, mezzo, soprano e soprano. Voz masculina, o baixo, barítono e tenor. E o que acontece com as vozes? O contralto vai a nota mais grave, né? O contralto baixo, o soprano e o barítono alcançam o intermediário e o soprano e o tenor vão com as notas mais agudas. Eu, por exemplo, canto no coral da igreja, né? E eu faço parte do soprano. Bom, e aí, para encerrar, eu separei um vídeo para vocês sobre um coral, tá? Um coral de crianças, e aí vocês vão ver a voz desses meninos. Okay? Então, vamos lá para simplificar o Então, hoje nós vimos aí, gente, mais uma parte, né, sobre os recursos que a gente tem no próprio corpo, né? Nós vimos na aula passada sobre o Pedro Consorte, né, que faz o som a partir da percussão corporal, né, batendo no corpo. E nós vimos hoje o quanto a nossa voz, ela é potente. Então, vamos pensar aí qual o tipo de voz eu tenho, como é que eu posso cantar, né? Porque nós somos, assim, dotados dessa capacidade de ver aí onde é que nós temos aí uma especialidade. Né? Então, hoje nós vamos ficando por aqui com essa aula e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço para vocês e até lá.